Bom dia a todas e a todos. Em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação, damos as boas-vindas a todas e a todos nesta sessão que tem como principal objetivo a apresentação das 3 candidaturas e o esclarecimento de dúvidas no âmbito do decorrer do processo de candidatura em cada um dos avisos do programa Acessibilidades 360 no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Vamos dar início à nossa sessão, dando a palavra a Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação. Obrigado, Helena. Muito bom dia a todos e a todas. Quero começar por agradecer a vossa presença, o vosso interesse, a vossa participação. Tivemos um número de inscrições substancial para participarem nesta sessão, que é algo que, de facto, remete para a conclusão de que é importante estarmos aqui hoje convosco. Dizer-vos que este evento é um evento de complemento do que já foi efetuado relativamente a 2 programas, nomeadamente ao programa de intervenção nas vias públicas, que oportunamente tivemos a oportunidade de estar convosco, ou com alguns de vós, pelo menos, com certeza, e cujas candidaturas estão abertas até 31 de maio. O mesmo sucede com o programa de intervenção nos edifícios públicos. Também, noutro momento, tivemos a oportunidade de conversar convosco sobre este programa, e também este programa vai estar aberto até à data de 31 de maio. Dizer-vos que sobre estes 2 programas em concreto há um vasto trabalho efetuado que vocês podem todos aceder a partir do nosso site, ou seja, muitas questões nos foram colocadas, muitas perguntas foram dadas e todo este repositório de relevante informação encontra-se disponível no nosso site e que, não obstante aquilo que vai ser aqui hoje referido pelos diversos colegas, pelo Hugo, pela Sofia, obviamente que podem ser muito complementados por esta informação que já é pública. Depois, sim, vamos fazer a apresentação de um programa de intervenção que, pela primeira vez, vamos falar dele em público, que é o programa de intervenção em habitações, e este programa vai estar disponível para candidatura até 31 de julho. Bem, dizer-vos que nós estamos aqui perante uma realidade que são 45 milhões de euros que podem fazer toda a diferença. Estes são programas que podem, na verdade, tornar o território edificado no nosso país numa realidade totalmente diferente. Por isso, todos vós são para nós decisivos. É uma oportunidade que Portugal não pode, não deve perder, esta oportunidade de tornar os vossos concelhos mais acessíveis, mais inclusivos, mais desenvolvidos, e quero-vos dizer que vocês só podem contar connosco porque nós vamos muito contar convosco no sentido de tornar o nosso país um país de facto muito mais acessível. Quero ainda agradecer a vossa participação aqui hoje, e agora já que estou em reta final, da equipa também do INR, nomeadamente dos diferentes elementos que estão hoje aqui a participar, mas que têm também por trás outros elementos que estão a participar com eles, da equipa da EMPA, que está aqui também, o rosto mais visível irá ser a Sofia, mas de todo não é apenas e só uma questão, tem a ver com, é um trabalho de equipa mesmo, e dizer-vos que não vão existir questões sem resposta, mesmo que possam não ser respondidas aqui e agora. Nós vamos responder a todas as questões, as que forem passíveis de ser respondidas aqui serão respondidas aqui, as que não forem passíveis de ser respondidas aqui, obviamente que serão criadas as condições para vos responder. Portanto, ninguém, nem nada vai ficar sem resposta, porque nós queremos muito que vocês todos, sem exceção, estejam nas melhores condições para apresentar as vossas melhores candidaturas, tendo em vista um país, de facto, mais inclusivo, mais desenvolvido. A todos vós, muito obrigado, boa sessão e até já. Sendo que, desculpem, tenho que vos dizer que, na verdade, deveria ter começado por aqui, pedir desculpa pela ausência da senhora Secretária de Estado, que por razões de força maior, de última hora, não lhe foi possível estar aqui hoje à abrir a sessão, tal como estava anunciado, mas de facto este nosso contexto bastante exigente, que é o contexto pandémico, leva a que muitas vezes tenhamos que fazer reajustamentos nas nossas agendas, e foi isso que teve que acontecer relativamente ao Sr. Secretário de Estado,
e pelo facto de ter esquecido no início de fazer esta referência, a minha desculpa, mas não poderia deixar de fazer, dar-vos esta informação. Muito obrigado, bom trabalho e até já. Muito agradecemos a sua intervenção, Sr. Presidente. Pedimos agora a vossa atenção para Hugo Mendes, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que nos irá esclarecer sobre as candidaturas ao Programa de Intervenção nas Vias Públicas. Hugo, estás sem som. Bom dia. Eu Bom estava dia. só aqui a partilhar o fecheiro. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Esta primeira apresentação incidirá sobre o Programa de Intervenção nas Vias Públicas e foca-se essencialmente na resposta às principais questões que foram colocadas durante os últimos meses. Vou voltar a apresentar o programa. Portanto, o Programa de Intervenção nas Vias Públicas, não é? Tem um horizonte temporal 2021-2025. O grande objetivo é criar percursos acessíveis no espaço público. Tem uma dotação total de 25 milhões e um objetivo mínimo de 200 mil metros quadrados de área acessível. Peço desculpa pelo atraso. Recapitulando, o aviso foi publicado a 10 de dezembro do ano passado, foi republicado no dia 30 de março deste ano, em que foram introduzidas algumas alterações de pormenor, mas existe uma que convém destacar, que é a substituição do conceito de zona urbana consolidada por área urbana consolidada, ou seja, o alinhamento dos planos marginais dos edifícios em continuidade deixou de vigorar e, portanto, conseguimos tornar as candidaturas mais abrangentes e, de alguma forma, também dar hipótese que territórios de baixa densidade consigam apresentar mais candidaturas. A submissão das candidaturas, como já foi dito pelo Sr. Presidente, iniciou-se no dia 30 de janeiro deste ano e termina até no dia 31 de maio de 2022. Agora, incidindo sobre as perguntas que têm sido mais recorrentes, uma das perguntas que foi muito colocada era sobre a tipologia de beneficiário final, ou seja, algumas freguesias, alguns municípios nas regiões autónomas, empresas municipais e outras entidades questionaram se poderiam concorrer, mas o aviso é bastante claro, só podem concorrer, só podem ser beneficiários finais os municípios localizados no território de Portugal continental. Seguidamente, outra questão que também é bastante recorrente é a área acessível de intervenção, o conceito. Ou seja, o conceito de área acessível de intervenção corresponde efetivamente à área acessível criada, de forma direta com a intervenção no território. E, portanto, esta área deverá ter leitura nas plantas que serão submetidas na candidatura e é calculada automaticamente com o preenchimento do fecheiro custos no formulário de candidatura, ou seja, à medida que o candidato vai preenchendo as intervenções elegíveis, seja na zona das NTAs do capítulo 1, seja nas outras intervenções, vai colocando a área que cada uma delas corresponde e no final surge o valor da AI. Esse valor será automaticamente colocado no quadro de indicadores do formulário. Também surgiram questões relativamente à área acessível global, ou seja, a área acessível global, se a intervenção for isolada, no limite será igual à área acessível de intervenção. No entanto, se a intervenção comunicar com áreas previamente acessíveis, portanto, uma intervenção vai originar uma acessibilidade que a contempla e em conjunto com o que já existe no território. E, portanto, esse é o conceito de área acessível global.
mais uma vez estamos a falar de um indicador que não pode ser inscrito no formulário, é de cálculo automático, como vai buscar o indicador AI, como já foi indicado, e no formulário, também no formulário 2, operações de indicadores, existe a hipótese do candidato identificar que existem áreas acessíveis pré-existentes e qual o seu valor em metros quadrados. Finalmente, e relacionado com estas duas questões, a área de intervenção. O entendimento que existe da área de intervenção é que sempre que conseguimos continuidade na rede de percursos acessíveis, a área de intervenção também será contínua, ou seja, o seccionamento dessa continuidade é que faz o limitar a intervenção. Por outras palavras, o candidato até pode apresentar 2, 3, 4 número de intervenções que não comunicam entre si, mas tem que garantir que o que existe permite essa continuidade na rede. Esse é o entendimento de área de intervenção. Seguidamente, em relação às despesas elegíveis, portanto, estas despesas são as intervenções, não é, que se traduzem na criação da área acessível, não é, nos termos das NTA e do disposto nas outras intervenções, que está no aviso. Isto também está espelhado no fecheiro de custos, que está disponível para download e carregamento na plataforma de candidatura. Chamo a atenção que o valor de financiamento até aos 125 euros por metro quadrado, que falaremos mais à frente, inclui todos os trabalhos inerentes e estritamente necessários à execução de cada uma destas intervenções elegíveis. Ou seja, por exemplo, no reperfilamento, se, por exemplo, a candidatura contempla que para a criação de um percurso acessível, um passeio, terá que haver intervenção ao nível do saneamento, serviços partilhados, desvio material de mobiliário urbano, esses valores poderão ser inseridos no custo da criação desse mesmo passeio, até ao limite definido no fecheiro de custos. Em relação às despesas elegíveis, o apoio financeiro é 100%, o valor elegível, até ao limite de 1 milhão por município. E pronto, em todas as intervenções, ou em quase todas, 125 euros por metro quadrado criado. Chama a atenção que este 1 milhão de euros é válido até ao momento em que a dotação da NUT seja um valor superior, porque se for inferior e o município não tiver apresentado a candidatura, obviamente não teremos dotação para 1 milhão de euros. Pois, outra questão que nos colocaram e que pronto, tivemos que pensar um pouco e após a leitura do regulamento 241/2021 é a questão das despesas com intervenções realizadas a partir do dia 1 de fevereiro de 2020. Ou seja, o entendimento é que a data de despacho para a abertura do procedimento de contratação pública para a realização da intervenção tem de ser igual ou posterior ao dia 1 de fevereiro de 2020. Se assim não for, essa despesa não é elegível. Despesas não elegíveis. Existem outras situações, mas destacam-se qualquer intervenção que não cumpra as NTA, obviamente, não é? Ou as outras intervenções definidas. Intervenções que já foram objeto de todo tipo de financiamento, nomeadamente de fundos estruturais, e obras de manutenção, conservação ou reparação. Chama a atenção neste ponto que projetos, planos, também não são elegíveis para financiamento. Passando agora à questão do critério de mérito, ou dos critérios de mérito, mais corretamente. Os critérios de mérito não servem para comparar candidaturas, ou seja, as candidaturas são avaliadas e hierarquizadas consoante a ordem de chegada. Têm que ter, no mínimo, 50 pontos no mérito, desejando nós, e certamente os municípios, que tenham uma pontuação elevada. Mas isto é muito importante, os 50 pontos, portanto, é nisso que se devem focar. Em termos de critérios, vou falar daqueles que têm gerado mais questões. O primeiro, portanto, o ganho de acessibilidade, não é? Que pontua a existência ou não de continuidade a partir da nossa intervenção, não é? Portanto, calcula um rácio, não é? Entre o AH e o AI,
e será no mínimo valor 1. À medida que esse valor for subindo, também este critério será pontuado. Este critério já vem pré-preenchido no ficheiro mérito, ou seja, à medida que o candidato vai preenchendo o formulário, não é? Já preencheu o segundo formulário, já submeteu o ficheiro de custos e automaticamente o AG e o AI já existem e, portanto, a folha de cálculo do mérito já tem este valor pré-inserido e não é possível alterá-lo. Em relação ao grau de maturidade da proposta, este critério pontua naturalmente o grau de desenvolvimento da mesma, não é? Em função de evidência documental, ou seja, o candidato tem várias opções em função da documentação que dispõe ou que pretende entregar e em função dessa seleção deverá ter também, isto no formulário de preenchimento, deverá ter em atenção que podem surgir, e vão surgir certamente, novos anexos para submeter esse mesmo documento. Por exemplo, se o candidato tem um projeto de execução, não é? Vai declarar que o tem, e naturalmente vai surgir o anexo de projeto de execução que será de submissão obrigatória no último dos formulários, o formulário dos anexos. Relativamente ao critério outras intervenções, este critério, como o próprio nome indica, pontua a percentagem de financiamento deste tipo de intervenção face ao financiamento total. Mais uma vez, com o preenchimento do ficheiro custos e respectiva submissão, este critério tem preenchimento automático na folha de cálculo e não é passível de alteração. Finalmente, muitas questões que nos chegaram relativamente ao compromisso de acessibilidade. O inquérito que está disponível neste momento é o inquérito relativo ao ano 2021 e é excepcional, porque o que devia acontecer, de acordo com o decreto-lei, é que os municípios devem submeter ao INR, entre 1 de janeiro e 31 de março de todos os anos, o inquérito relativamente ao ano anterior. E, portanto, naturalmente, o inquérito relativo ao ano 2020 não está disponível para preenchimento. Agora, falando ainda de questões financeiras, uma pergunta que surge por parte de bastantes candidatos é se vale a pena submeter uma candidatura se ainda existe dotação no fundo. Ou seja, o aviso neste ponto também é claro. Quando não existir dotação no fundo, o INR vai publicitar não só a dotação total do fundo, como, neste caso em particular, uma vez que estamos a trabalhar com o NUT 2, sempre que esgotar a dotação por NUT, o INR terá que publicitar e essa decisão no seu site. Em relação a esta questão, também convém ter presente que a dotação só será, digamos assim, atribuída a partir do momento da recepção do termo de aceitação por parte do município, ou seja, hipoteticamente falando, uma candidatura pode ser aprovada, pode ser enviado o documento por parte do INR para o município e o município, por alguma razão, entender que não pretende avançar com a candidatura. Portanto, só depois recebemos o acordo do município é que a dotação começa a ser atribuída. E, portanto, neste momento é um pouco difícil estar a dar informação sobre este valor. Relativamente aos motivos de exclusão de candidatura, o não cumprimento das normas técnicas não é relativamente óbvio, vem espelhado em vários pontos do aviso e, neste caso, uma das questões que foi também colocada é alguns municípios, devido à sua orografia, não poderiam cumprir as normas técnicas, mas não há assim muito a dizer, porque de facto temos que garantir que o que vem disposto no capítulo 1 é cumprido e, portanto, nesse caso, ou optam por uma intervenção pontual para vencer um determinado desnível, ou será complicado, de facto, a candidatura ter sucesso. E a não apresentação dos documentos previstos na linha B do ponto 9.4, ou seja, toda aquela documentação que é exigida neste ponto é obrigatória. Mais uma vez, alguns municípios evocaram que teriam intervenções muito pontuais que não justificariam levantamento topográfico ou outro tipo de questão, mas o aviso não digamos assim, não discrimina este tipo de situação. Portanto, a documentação é obrigatória, o candidato pode submeter
o que entende que satisfaz aquele documento em particular, e depois será avaliado pela equipa e decidido em conformidade. Todos estes documentos estão disponibilizados, portanto, no último formulário, o formulário 7 dos anexos, na plataforma PRR-SIGA, e se não forem submetidos, o candidato não consegue submeter uma candidatura. E em relação a questões, são as principais questões que nos têm chegado. Estamos agora, no final das apresentações, estamos disponíveis para o tipo de esclarecimento e, não podendo, deverão enviá-las, como habitualmente, para o e-mail do aviso, do PIVP. Deixo também os contactos da estrutura Missão Recuperar Portugal para questões de dificuldade de acesso à plataforma. Mais alguma informação relativamente ao PIVP? Portanto, ele está disponível tanto no site do INR como da estrutura de Missão Recuperar Portugal. Portanto, deixo também aqui este documento muito importante de informações e esclarecimentos que tem sido atualizado no site do INR e tem algumas destas questões que já foram abordadas. E, finalmente, a última sessão de esclarecimento sobre as candidaturas na plataforma PRR-SIGA. Portanto, o modo de submissão está bastante detalhado e com muita informação que normalmente responde a todas as questões levantadas. Muito obrigado. Muito agradecemos essa intervenção, Hugo Mendes. Vamos agora passar a palavra a Sofia Nunes, da EMPA, Estrutura de Missão para as Acessibilidades, que nos irá falar sobre as candidaturas ao Programa de Intervenção nos Edifícios Públicos. Olá, muito bom dia a todos e a todas que nos estão a assistir. Vamos então agora ver com maior detalhe o Programa de Intervenções nos Edifícios Públicos. Penso que já conseguem ver esta apresentação. E vamos olhar com um olhar mais geral para este aviso e responder já às principais questões que nos têm sido colocadas ao longo destes últimos meses. Este programa tem então como objetivo criar acessibilidades nos edifícios públicos que tenham atendimento ao público e tem uma dotação global de 10 milhões de euros. Este programa tem então a meta de chegar a intervenções em 1.500 edifícios públicos. A área geográfica de aplicação deste programa é todo o território de Portugal continental e os beneficiários finais são então os serviços públicos da Administração Central e os serviços públicos das autarquias, e aqui inclusivamente são as câmaras municipais e as juntas de freguesia. No entanto, as empresas municipais detidas integralmente pelo município também poderá ser candidata a beneficiária final, caso esta preste um serviço aos cidadãos em nome do município e caso preste um serviço público com atendimento sem fins lucrativos. O prazo de candidatura a este programa é o final deste mês de maio, 31 de maio de 2022, e o prazo de execução das obras são 12 meses, que poderá ser prorrogável por mais 6 meses, mediante pedido do mesmo. As intervenções elegíveis estão então ao abrigo das normas técnicas de acessibilidade até ao limite de 6.666,67 euros por imóvel, havendo, no entanto, limites de valores por tipologia de intervenção. Ou seja, neste caso, uma candidatura não pode corresponder a mais do que um imóvel. É uma candidatura, um imóvel que pode, no entanto, ter várias intervenções. E há aqui um requisito de elegibilidade importante, que é que o edifício tem de ter entrada acessível ou que a respectiva execução seja prevista nesta candidatura. São elegíveis as intervenções realizadas a partir de 1 de fevereiro de 2020, desde que os procedimentos de contratação pública tendentes à realização da intervenção, nomeadamente a partir da data de despacho de abertura de procedimento, seja a partir desta data mencionada, de 1 de fevereiro de 2020. Mais ainda, esclarece-se que a candidatura que inclua apenas a criação de uma entrada acessível no edifício, que é elegível.
e que um edifício não precisa de estar dentro do plano municipal da promoção das acessibilidades. Com a republicação do aviso, esclarecemos melhor aqui o conceito de imóvel e, por isso, os termos imóvel e ou edifício correspondem a espaços ou instalações alocadas a serviços integrados na administração central e na administração local com atendimento ao público, independentemente de os mesmos se encontrarem instalados em imóveis em propriedade total ou propriedade horizontal, com ocupação total ou parcial dos mesmos. E temos agora aqui 2 exemplos. O primeiro é de um edifício em um bloco de habitação social, em um prédio que tem 6 ou mais frações. E neste caso são elegíveis os espaços comuns em edifícios de habitação e ou habitação social, desde que neles se encontrem também instalados serviços públicos com atendimento. O segundo exemplo em quando há vários edifícios a intervencionar integrados num campus universitário, por exemplo, quando existem várias faculdades de uma só universidade. E neste caso, a entidade deverá realizar tantas candidaturas quanto os imóveis a intervir, e não uma só candidatura, ou seja, é uma candidatura por faculdade. Temos também tido várias questões quanto à elegibilidade das despesas e por isso selecionamos aqui algumas que consideramos ser bastante pertinentes. Então são consideradas despesas não elegíveis o elevador de escadas, os trabalhos por administração direta, o projeto técnico das intervenções e as intervenções financiadas por outro fundo comunitário. Por exemplo, uma intervenção que tenha sido parcialmente financiada por outro fundo comunitário, essa parte financiada e a parte não financiada não é elegível ao abrigo do PIEP. Relativamente à submissão das candidaturas na plataforma do PRR-SIGA, terão que fazer o download de um Excel dos custos e de um Excel do mérito. E estes ficheiros estão protegidos, ou seja, só é possível preencher as células que não estão protegidas, todas as outras são preenchidas automaticamente. Mas estas só são preenchidas automaticamente se seguirem a ordem de preenchimento do formulário. Caso contrário, ao fazer o download, estas células que deveriam ter sido preenchidas automaticamente estarão em branco, por isso é necessário seguir a ordem do formulário. No ficheiro do mérito, relativamente ao grau de maturidade da proposta, terão que escolher uma das seguintes opções: o plano de acessibilidade de todo o edifício e o projeto de execução, ou o projeto de execução, ou a planta de acessibilidades, ou seja, só tem que escolher uma destas opções e, mediante a escolha de uma destas opções, terão depois que anexar o respectivo documento. Mas pelo menos um destes documentos terá que ser anexado, caso contrário isto constitui um motivo de exclusão da candidatura. Depois, relativamente ao ganho de acessibilidade, esclarecemos aqui que a área da obra pode ser coincidente com a área tornada acessível. E foi-nos também colocada a questão do conceito de planta de acessibilidade. Então, a planta de acessibilidade corresponde à planta de implantação de intervenção, com indicação de percurso acessível exclusivo de intervenção ou da área objeto de intervenção. E como podem ver, temos aqui o exemplo de uma planta de acessibilidade, o mínimo que esta deverá ter. Na página do INR e da Recuperar Portugal podem ter acesso ao aviso, à plataforma do PRR-SIGA e também a certos vídeos explicativos, nomeadamente à explicação de como se deve preencher o formulário da candidatura do PIEP. E caso tenham mais alguma dúvida, podem nos contactar por e-mail do PIEP, caso seja sobre o aviso do mesmo, ou caso tenham alguma dificuldade quanto à plataforma PRR-SIGA, nomeadamente dificuldades quanto ao acesso à mesma, então deverão contactar diretamente a estrutura de missão Recuperar Portugal para os e-mails que estão aqui indicados.
Obrigada. Muito obrigada, Sofia Nunes. Peço agora a vossa atenção para o colega Sérgio Núncio, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irá falar sobre as candidaturas ao Programa de Intervenção em Habitações. Muito bom dia. O Programa de Intervenções em Habitações é o terceiro instrumento de financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência que tem o INR como beneficiário intermediário. Antes de mais, gostaria de dizer que esta apresentação tem por base o aviso do Programa de Intervenções em Habitações publicado no passado dia 22 de abril, o qual poderá ser consultado no endereço que aparece no ecrã. O Programa de Intervenções em Habitações, ou PIH, tem por objetivo a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada ou outras incapacidades no acesso e na fruição das suas habitações. Este programa incide sobre o território do continente e tem uma dotação global que ascende a 10 milhões de euros, destinados a pelo menos 1000 habitações. As condições de acesso dos beneficiários finais, que, como já saberão, são os executores das intervenções em termos físicos e financeiros, implicam que estes sejam municípios do continente e que as suas intervenções se destinem a pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% e que sejam ou proprietárias ou arrendatárias das habitações a intervencionar ou ainda membros do agregado familiar do proprietário do arrendatário dessas habitações e que com ele coabitem. Para as suas candidaturas serem aceites, os beneficiários finais devem cumprir as seguintes condições: terem a sua situação tributária regularizada perante a autoridade tributária e aduaneira e a sua situação contributiva regularizada perante a Segurança Social. Embora não haja um limite ao número de candidaturas que os municípios podem submeter, não podem repetir uma candidatura a financiamento para uma mesma habitação, a não ser que tenha havido uma desistência prévia. Por outro lado, cada candidatura tem de ter um destinatário diferente, um destinatário final diferente. É ainda obrigatório que o beneficiário final tenha a sua situação regularizada em matéria de reposições no âmbito dos financiamentos dos fundos europeus estruturais e de investimento. O financiamento a atribuir a cada candidatura aprovada é de 100% das despesas consideradas elegíveis, mas isto dentro dos limites dos preços unitários máximos pré-definidos para cada tipo de intervenção e que se encontram discriminados no aviso. O limite máximo para as despesas elegíveis é de 10.000 euros por habitação a intervir. Vejamos então que despesas elegíveis são essas. São consideradas despesas elegíveis, em primeiro lugar, as associadas a intervenções elegíveis, tanto nas partes comuns como privadas de habitações. Seguidamente, as despesas associadas a trabalhos imprescindíveis à execução dessas intervenções elegíveis, com um valor máximo de 1.000 euros por candidatura. E, finalmente, são também elegíveis os honorários de projetos, até ao limite de 10% do valor elegível aprovado. Vejamos então em que consistem as intervenções elegíveis. Em primeiro lugar, temos as intervenções que dão cumprimento aos requisitos das secções e subsecções especificamente indicados no aviso, que fazem parte dos seguintes capítulos das normas técnicas de acessibilidade publicadas em anexo ao Decreto-Lei 163 de 2006, de 8 de agosto. Temos o capítulo 1, relativo à via pública, mas note-se que estas intervenções na via pública se limitam ao indispensável para assegurar os percursos acessíveis aos acessos dos edifícios das habitações intervencionadas. O capítulo 2, relativo a edifícios e estabelecimentos em geral. O capítulo 3, relativo a edifícios e estabelecimentos com usos específicos, mas obviamente aqui apenas na parte relativa aos edifícios de uso habitacional. E finalmente o capítulo 4, que é relativo ao percurso acessível, mas convém esclarecer que neste caso só serão consideradas as intervenções que não tenham sido incluídas nos capítulos anteriores.
Em segundo lugar, temos as intervenções elegíveis que se encontram designadas no aviso como outras intervenções, uma vez que não estão contempladas nas normas técnicas de acessibilidade, mas promovem a acessibilidade e segurança de pessoas com outro tipo de deficiências que não as motoras, designadamente as visuais e as auditivas. Estas outras intervenções estão organizadas consoante incidam no acesso à habitação ou no seu interior. E relembro que para cada uma das intervenções elegíveis existe um preço unitário máximo definido para a respectiva despesa elegível. As despesas elegíveis só serão aprovadas nas seguintes condições: se estiverem associadas a procedimentos de contratação pública realizados a partir de 1 de fevereiro de 2020, se obedecerem a critérios de razoabilidade financeira, assentes em princípios de boa gestão financeira, com base em preços de mercado e a relação de custo-benefício, se obedecerem às regras da contratação pública, nos termos do Código da Contratação Pública, e se respeitarem os princípios da transparência, da concorrência e da boa gestão dos dinheiros públicos, de forma a prevenir situações suscetíveis de configurar conflitos de interesses nas relações entre o beneficiário final e os seus fornecedores e prestadores de serviços. O PIH tem uma particularidade no que toca às despesas elegíveis, que consiste na possibilidade de aquelas que estão associadas a intervenções elegíveis nas partes comuns poderem ser partilhadas entre várias candidaturas, naturalmente candidaturas que tenham o mesmo beneficiário final e relativas a habitações no mesmo edifício. Esta opção permite realizar intervenções nas partes comuns que de outra forma ficariam exclusivamente a cargo de uma única candidatura, eventualmente esgotando o respectivo limite de 10.000 euros sem conseguir financiar intervenções no interior da fração, por exemplo, ou que então ficariam mesmo inviabilizadas, pois, como sabemos, em muitos casos o orçamento para obras de melhoria da acessibilidade em partes comuns pode exceder largamente os 10.000 euros. Ora, repartindo a despesa elegível das partes comuns por mais do que uma candidatura, pode um beneficiário final rentabilizar o valor máximo do financiamento atribuído a cada habitação. Assim, em cada candidatura nestas condições, o valor total do orçamento a considerar para efeitos de financiamento será o somatório do orçamento da parte habitacional privada com a quota parte do orçamento das partes comuns que caiba a essa habitação em função da sua permilagem. Para que seja possível a partilha das despesas elegíveis relativas às partes comuns, é necessário que sejam iguais os orçamentos de cada candidatura na parte respeitante às respectivas intervenções nas partes comuns e também que sejam claramente identificadas as candidaturas das outras habitações através da respectiva morada e destinatário final. Para concluir os esclarecimentos sobre despesas elegíveis, convém clarificar o que não são despesas elegíveis. Ora, não são elegíveis as despesas associadas a intervenções não relacionadas com a promoção de condições de acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada ou com outras deficiências e incapacidades. As despesas com intervenções não elegíveis, isto é, que não se enquadrem no âmbito das normas técnicas de acessibilidade ou que não se enquadrem nas outras intervenções, as despesas com IVA, quer este seja ou não recuperável pelo beneficiário final, as despesas que tenham sido objeto de financiamento no âmbito dos fundos europeus, as despesas com intervenções que tenham sido objeto de financiamento ao abrigo do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que é mais conhecido por Primeiro Direito, de que é beneficiário intermediário o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, os pagamentos em numerário, exceto em certas situações em que se revela ser este o meio de pagamento mais frequente em função da natureza das despesas e desde que num quantitativo unitário inferior a 250 euros. Também não são elegíveis as despesas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores em que o montante a pagar seja expresso em percentagem do montante financiado pelo PRR ou das despesas elegíveis da operação. Finalmente, não são elegíveis as despesas realizadas por administração direta, nem as realizadas por empresas municipais. Para serem aceites, as candidaturas são objeto de uma apreciação do mérito, que é feita com base nos seguintes 4 critérios. O ganho de acessibilidade na fração, que consiste no valor percentual
do rácio entre a área acessível da fração e a área útil da fração, no grau da maturidade da proposta, que avalia o seu grau de desenvolvimento de acordo com o detalhe da descrição dos trabalhos a realizar e da especificação dos produtos. No nível de acessibilidade associada à habitação, que entra em linha de conta com os percursos acessíveis existentes desde a entrada do edifício até à fração e com a acessibilidade dos seus compartimentos interiores. E a localização, consoante esteja ou não abrangida em território de baixa densidade. A pontuação final, de 0 a 100 pontos, resulta da soma das pontuações parciais dos 4 critérios, a qual deverá ser de pelo menos 50 pontos para garantir o mérito da candidatura. As candidaturas com mérito serão analisadas e hierarquizadas por ordem cronológica de submissão para efeitos de acesso à dotação financeira disponível para financiamento. A decisão sobre a aprovação ou não a aprovação do financiamento compete ao INR, que conta para esse efeito com o apoio da estrutura de emissão para a promoção das acessibilidades. Os apoios a conceder no âmbito deste aviso têm a natureza de subvenção não reembolsável. O financiamento é de 100% sobre os custos elegíveis, até ao limite máximo de 10.000 euros por habitação intervida, como já dissemos, e será concedido enquanto houver dotação financeira para tal. O pagamento inicia-se após a boa recepção do termo de aceitação pelo INR e cifra-se em 10% do valor total do financiamento aprovado. Posteriormente, após 6 meses da devolução do termo de aceitação, o beneficiário final tem o prazo máximo de 30 dias para submeter o pedido de reembolso, que é obrigatório, e até 40% do valor total aprovado. Finalmente, após a conclusão da intervenção, será pago o saldo final do valor remanescente do financiamento aprovado. O pagamento do saldo final fica condicionado à apresentação pelo beneficiário final, no prazo máximo de 30 dias após a conclusão da intervenção, dos seguintes documentos: no relatório final, que consiste no relatório eletrónico da execução física e financeira, o anexo 4º do aviso, que consiste na ficha de verificação dos trabalhos a executar e executados, que deve obrigatoriamente incluir as fotografias dos locais intervencionados antes e depois das obras. E o anexo 5º, que consiste na declaração de aceitação das intervenções pelo proprietário da habitação. Chama a atenção para o facto de que a não apresentação destes documentos dentro do prazo pode levar à redução ou à revogação do apoio financeiro. Há 2 exceções a estas condições de pagamento. Uma ocorre no caso de ser pedida e concedida a prorrogação do prazo para execução da intervenção, que é de 12 meses após a devolução do termo de aceitação. Nesta circunstância, e após aquele período, o beneficiário final pode submeter um segundo pedido de reembolso, neste caso é facultativo, que é feito com base na despesa liquidada e que não pode exceder 25% do valor total aprovado. Outra exceção ocorre no caso de candidaturas relativas a intervenções já concluídas, em que não existe esta fase de reembolso. As candidaturas devem ser submetidas na plataforma eletrónica PRR-SIGA, que está disponível neste endereço. O prazo para a apresentação de candidaturas iniciou-se às 0 horas do dia 1 de maio e decorre até às 17h59 da data limite de 31 de julho deste ano. Todas as obras financiadas devem estar concluídas até 12 meses após a recepção do termo de aceitação, sendo este prazo prorrogável por um máximo de 6 meses. A decisão fundamentada sobre o apoio financeiro a atribuir é proferida pelo INR no prazo de 60 dias a contar da data da apresentação da candidatura. A plataforma PRR-SIGA é o meio de comunicação entre o beneficiário intermediário e os beneficiários finais. No entanto, no caso de problemas de ordem técnica inviabilizarem a utilização desta plataforma, deverá ser utilizado este primeiro endereço eletrónico. Os 2 últimos endereços são para onde devem ser dirigidos os pedidos de esclarecimento sobre a plataforma PRR-SIGA. Relembramos ainda as ligações para o aviso do PIH e, para esclarecimentos sobre este aviso,
deverão utilizar exclusivamente este endereço de correio eletrónico. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito agradecemos as suas palavras, Sérgio Núncio. E vamos agora, então, dar a oportunidade aos participantes e às participantes nesta sessão, prosseguindo com o espaço para questões e respostas. Quem pretender intervir deverá manifestar essa intenção através do chat do Zoom, indicando que quer intervir e o seu nome, ou recorra à ferramenta da mão levantada. E temos aqui algumas questões, algumas já fomos respondendo. Eu agradeço também à Sofia Nunes, que também já respondeu a uma das participantes. Temos aqui um participante, Tiago Godinho, que coloca a questão: está prevista a abertura de novo aviso após 31 de maio? Não especifica a qual dos avisos está a referir. Temos um participante de mão levantada, a Dina Correia, do município de Olhão. Vamos pedir para Bom dia. colocar a sua questão. Bom dia. Olha, eu tinha enviado um e-mail aqui com algumas questões, porque pensei que agora na sessão esclarecessem, mas como não esclareceram, vou então colocá-las. Portanto, os municípios, portanto, enquanto proprietários de habitações em regime de arrendamento apoiado, podem candidatar-se para atuar junto dos arrendatários com grau de incapacidade. Essa era uma questão. Portanto, considerando que já não foram executadas obras ao aviso do programa de apoio de acesso à habitação. A outra questão era relativamente à declaração do ponto I, 3is da linha B do 9.4 do aviso, se em caso afirmativo era necessário essa declaração, e se não existindo condomínio formado, poderá ser substituída por declaração de todos os condóminos a aprovar as intervenções nos espaços comuns. E também tinha dúvidas, quem é que emite a declaração de constituição do agregado? Porque a AT emite outro tipo de declarações, acho que não emite bem a constituição do agregado. A outra questão que eu tinha colocado já foi esclarecida aqui em relação à inocência de dívidas por parte do destinatário final. Era tudo, obrigada. Ora bem, eu poderei responder a essas questões, desde que me lembro de todas. Se calhar vou pedir por favor que me relembre de algumas, mas eu vou dizer aquelas que me lembro. Portanto, em relação à primeira pergunta, é afirmativa a resposta, portanto, os municípios podem se candidatar para intervenções em habitações que estejam em regime de arrendamento apoiado. Portanto, isso cumpre os dois requisitos do beneficiário final ser um município e o requisito de que essas habitações, e claro, desde que essas habitações tenham como arrendatários pessoas que cumpram os requisitos de serem pessoas com deficiência atestada de 60%, com grau de incapacidade atestado de 60%, e que sejam, portanto, ou arrendatárias, neste caso, ou então membros do agregado familiar do arrendatário que com ele residam nessa habitação. Relativamente à pergunta sobre se no fundo o documento que me está a referir é a declaração do proprietário da habitação a autorizar a obra. Sim. O anexo 2, certo? Certo. Pronto. Naturalmente, nesse caso, uma vez que o proprietário é o próprio município, esse documento pode ser dispensado. Ok. Eu agora peço desculpa, não me estou a recordar. Quem é que emite a certidão de constituição do agregado familiar? Qual é a entidade que emite essa Essa declaração pode ser descarregada da plataforma das finanças, do portal das finanças. Sim, mas não é bem este tipo de declaração que se retira do portal da AT. A declaração é se nós pertencemos àquele agregado familiar. Não é bem a constituição de todos os elementos do agregado familiar, pelo menos que eu tenha conhecimento. Não sei se há, provavelmente poderá haver outra declaração.
eu vou pedir que... já colocou essa questão por e-mail, por acaso? Sim, estas questões que eu estou a colocar eu mandei por e-mail no dia 12/5. Certo. Pronto, então eu vou ter que lhe pedir que guarde então uma resposta, outra resposta para esse efeito, porque vou ter que verificar com a área jurídica, portanto não sei se algum colega tiver outra resposta neste momento para lhe dar. Não sei se poderei colocar aqui a questão, no caso dos municípios que são proprietários das habitações sociais, portanto é arrendatário. Ao celebrar o contrato, nem o contrato de arrendamento, os atuais, já vem lá a constituição do legado familiar. Não sei se isso poderá servir como, não é uma certidão, não é? De toda a maneira, a quem gera a habitação social tem o comprovativo dos elementos que constituem o legado familiar. Certo, eu compreendo. Eu vou-lhe pedir é que essa opção seja colocada, essa opção de solução, seja colocada também por e-mail para poder ter uma resposta técnica cabal avalizada. Está bem? Obrigada. E podemos partilhar com os restantes candidatos. Obrigada. Havia mais alguma questão que não, tivesse? acho que por enquanto são todas. Obrigada. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Temos aqui uma questão colocada novamente pela Tânia Sousa. Foi-nos dito por um projetista que os prazos dos avisos PIVP e PIEP irão ser prorrogados. Esta informação é válida? Não sei se algum de vós quer responder. Bom dia, Helena. Bom dia. Fernanda Sousa, da equipa PRR. Talvez eu possa ajudar aqui relativamente a esta questão. Obrigada. Bom dia a todos. Relativamente a esta questão, sim, os dois avisos permitem que haja esta prorrogação e que haja nova candidatura. A questão que temos em cima da mesa neste momento é o 31 de maio como término das candidaturas. Não temos ainda informação que se vão abrir mais candidaturas durante este ano. Aquilo que está previsto é que todos os anos haja novo aviso. Aquilo que também está decidido é que tem de haver uma deliberação do Conselho Diretivo do Instituto Nacional para a Reabilitação, decidindo dessa forma ou não. Portanto, aquilo que está em cima da mesa neste momento é exclusivamente o término das candidaturas a 31 de maio de 2022. Se houver alguma novidade, acontecerá com certeza mesmo nestes últimos dias. Muito obrigada, doutora Fernanda Sousa. Esperemos que o participante tenha ficado esclarecido. Neste caso, a participante Tânia Sousa. Temos uma questão. O participante Tiago levantou a mão. Quer colocar alguma questão? Tiago Godinho. Bom dia. Bom dia. Já não é necessário, a resposta foi dada mesmo agora pela sua colega. Era exatamente sobre a prorrogação dos prazos e também queria saber se sendo prorrogado ou se houver novos avisos, se as dotações vão ser reforçadas. Obrigada. Não sei se a Sofia quer responder, a Sofia Nunes, responder ao Tiago Godinho. Já está esclarecido. Sim, se puder saber se, mas se não sabe, ela já respondeu que no final é que saberá, mesmo no final do aviso, do prazo é que saberá, é que poderá haver novidades. Portanto, aguardamos. Ok, certíssimo, muito obrigada. Obrigada, Sofia Nunes. Vamos agora passar a palavra à participante Sílvia Carvalho. Quer colocar uma questão, com certeza? Sílvia Carvalho, está a ouvir-nos? Sim, bom dia, conseguem me ouvir? Sim, senhora, perfeitamente, obrigada. Ótimo, obrigada. Relativamente ao PIVP, nós temos aqui umas dúvidas no preenchimento do template de custos. E vou se calhar dar um exemplo para me conseguirem dar uma ajuda. Nós estamos a preparar uma intervenção que prevê a construção de passeio num arruamento que neste momento não tem passeio
E existem várias intersecções com outros arruamentos, e por isso temos previstas as passagens para peões, em que vamos aplicar o pavimento podotátil. Essa área do pavimento podotátil é considerado na NTA, ou é retirada dessa área e tem que ser contemplado nas outras intervenções, nomeadamente no ponto 1.1.1. Eu tenho dúvidas em relação a esse preenchimento dos metros quadrados de NTA e de outras intervenções. Não consegui perceber se as outras intervenções geograficamente seriam noutro ponto geográfico. Essa era uma das questões, o preenchimento então desse formulário dos custos, e a outra prende-se com o formato das peças desenhadas, é TRS 89 Shapefile ou DWG, e se podemos na mesma carregar os PDFs. Ainda da parte também aqui da colega das candidaturas, ia passar a palavra. Sim, bom dia. Portanto, é o município de Lousada, Cristina Esteves. Em relação à formalização da candidatura, tenho algumas dúvidas relacionadas com os anexos. Enquanto, por exemplo, para a Segurança Social e para a ATE é mencionado que são obrigatórios, a declaração de compromisso do 9.4 também. No entanto, por exemplo, no aviso no ponto 2.2, submetem-se também declarações, as alíneas B e C. São submetidas declarações. Eu não sei se coloco todas as questões, depois ao fim tentam responder. Portanto, em resumo, era os anexos são obrigatoriamente necessários submeter, além do AT da Segurança Social. Outra questão tinha também a ver com o apoio aos indicadores. Temos no formulário de candidatura, temos os 4 indicadores. Eu não consegui, não sei se há algum manual de apoio, se há algo escrito ou algum apoio a aqui aos indicadores. Portanto, no fundo, teria a ver com essas questões. Obrigada. Não sei se algum dos colegas vai intervir, responder à questão. Não. Karen? Ok, já está. Obrigado pelas questões. Vou responder primeiro à sua colega. A questão mais simples, a questão do formato dos ficheiros. Os anexos, declarações e tabelas, portanto, só pode submeter em PDF. Portanto, o objetivo aqui é sempre submeter em formato não editável. Relativamente a todos os anexos que estão previstos em formato zip, é porque é suposto pelo menos uma planta e, portanto, essa planta preferencialmente deve ser submetida em DWT, mas DWF, peço desculpa. E a relação há candidatos que têm submetido em CAD e em mais em CAD. Neste momento eu não acho que não vimos nenhuma candidatura em Shapefile. Relativamente ao fecheiro custos, essa questão que colocou, ou seja, vai ter uma área total acessível, não é? E depois vai ter que a repartir pelo fecheiro, consoante a intervenção em causa. A pergunta que fez relativamente ao rebaixamento, ao guiamento, ao rampeamento, ou seja, se utilizar o que está especificado nas NTA, terá que preencher essa zona do fecheiro custo, portanto, a zona que está a verde. Se for aplicar a norma portuguesa, aí já poderá aplicar a ZOI, não é? Portanto, as outras intervenções, neste caso não no ponto 1.1 que referiu, mas especificamente nas passagens de peões, o ponto 2.2, e portanto essa zona, ou seja, há aqui uma majoração do financiamento, porque pronto, as NTA têm algumas limitações em termos de data, não é? Ainda não foram revistas e, portanto, naturalmente a norma portuguesa já prevê uma execução mais completa, digamos assim, do rebaixamento. Desculpa, mas em relação às áreas, ou seja, há uma duplicação aqui das áreas? Não. Ou eu tenho que retirar a área? Exatamente, ou seja, o ideal é ter a área total e distribuí-la pela folha de Excel. Certo. Ou seja,
o rampeamento, neste caso o podotátil só, portanto a zona de espera, não é? O pitonado e o guiamento, coloca aí. Depois a zona de passeio, consoante a largura, terá o local para colocar. Em termos de financiamento não é muito relevante. No caso do rampeamento mas no caso do passeio não, mas em termos de, digamos assim, de valores, em termos de programa, é relevante saber o que é que estão a fazer e, portanto, é por isso que é pedido para especificarem concretamente todos estes pontos. Já agora acrescento que o betuminoso, ou seja, imagino que não tem uma passadeira, vai fazer o rebaixamento, o rampeamento e automaticamente o betuminoso passa a ser acessível. Essa área de betuminoso deve ser colocada também no ponto o C1.6. Portanto, imagino que tem uma passadeira com 3 por 6, dá 18 metros quadrados. Tanto se ela estiver ao nível do betuminoso como se for sobrelevada. É o mesmo financiamento. Ok. Portanto, isto também é uma informação que, pronto, acho que é relevante. E, portanto, o objetivo aqui é sempre especificarem ao máximo o que estão a fazer. Sendo que, volto a referir que em termos de financiamento, de facto, para o município pode não ser muito relevante em termos de valor, mas para o INR é importante ter esta diferenciação. Claro que sim, obrigada. Em termos de manual, não existe nenhum manual, existe aquela questão dos esclarecimentos e há situações que não estão todas no esclarecimento do site do INR, portanto há informações que também já foram prestadas. Em relação às declarações da AT e da Segurança Social colocadas pela sua colega, a plataforma foi elaborada considerando a interoperabilidade, ou seja, o INR assumiu que era possível consultar essa situação de não dívida. Até o momento não foi e, portanto, existe uma falha na submissão da candidatura. Obviamente que os candidatos não poderão ser prejudicados e, portanto, o INR solicitará essa declaração por outro meio, até porque está previsto no próprio aviso, quando a plataforma não dá a resposta, o INR terá que obter a informação de outra forma. Existe também outra informação relativamente a candidaturas futuras, mas eu se calhar pedia a participação também aqui das minhas colegas do jurídico ou do financeiro, porque eu não tenho a certeza se já foi decidido o que fazer em termos de candidatura futura. Peço desculpa ainda a questão dos anexos. A declaração da Segurança Social e da ATA, presumo que até tenha aqui lugar. A questão é outras declarações obrigatórias a submeter, relacionadas com os pontos que estão no aviso. Outras declarações. Eu sei que no ponto 9.4 temos a declaração de compromisso. Já percebi agora desta sessão que é necessário submeter. Mas há outras declarações de submissão obrigatória? Declarações de compromisso, por exemplo, no âmbito de cumprimento das verbas dos feitos, fundos europeus, por exemplo. É necessária alguma declaração ou basta aquelas... ou seja, o que está previsto no formulário é apenas a regularização. Também não tenho informação se posteriormente poderá ser pedida essa declaração. Mais uma vez pedi a ajuda das minhas colegas da parte jurídica, porque não consigo dar-lhe uma resposta concreta para essa questão, ou então, se não for possível neste momento dar essa resposta, que envie um e-mail e certamente será respondido brevemente. Por mail, sim, enviamos, aguardamos então. Obrigada. Sim, só ajudando aqui o Hugo na resposta, dizer-vos que todos os documentos que não forem entregues e são de entrega obrigatória, que estão previstos no 9.4, naturalmente que darão lugar à exclusão de candidatura. Se por alguma razão não houver algum campo na plataforma relativamente à submissão, devem-nos colocar essa questão, porque eles são obrigatórios, os que estão evidenciados no aviso, está bem? Portanto... É preferível indicar-nos quais são as declarações a que se está a referir. Eu vou concretizar, eu só não estava a concretizar, temos aí um mail com as questões, eu não estava a concretizar para não demorar muito tempo. Por exemplo, 2.2, beneficiários finais, alíneas B e C, são necessárias declarações?
a dizer... Os documentos estão no 9, não estão no 2. Os documentos que são necessários estão no ponto 9, não estão no ponto 2. Ok, certo. Pois, mas a minha dúvida é precisamente essa. Além do ponto 9, se serão necessárias outras declarações. Não, só são necessárias as declarações que estão previstas no ponto 9. Lá é que tem os documentos que são necessários. Ok, exatamente. Esclarecido então. Obrigada. Nada. Muito obrigada pelo esclarecimento, doutora Fernanda Sousa. Esperemos que a participante tenha ficado esclarecida. Vamos passar agora a palavra à participante Catarina Godinho, que levantou a mão. Catarina, está a ouvir-nos? Sim, bom dia. Bom dia. A nossa questão está relacionada com o acesso ao formulário. Estamos com dificuldades em aceder ao formulário. Pode responder ou não? Se já nos responderam? Por mail? Não está a ouvir. Eles estão a tocar impressões. Pode estar acertado e pode ser computador, não? Pode ser sim. Catarina Godinho, está a ouvir-nos? Sim, sim. Sim. Já colocou a questão? Não. A questão está relacionada com a dificuldade em aceder ao formulário de candidatura. Mas qual é o formulário em concreto que se está a referir? Ao aviso Programa de Intervenção nas Vias Públicas. Ok. Estão registados no Balcão 2020? Sim, já estamos registados. Pronto, nesse caso nós não poderemos ajudar mais, terá que ser mesmo contacto direto com a estrutura de missão, que já aconteceu este tipo de situações por motivos vários, é uma questão mais tecnológica e portanto terão que ser eles a resolver o problema. Okay. Nós já tentámos aceder através do link que está no aviso, através do PRR. Exato, exatamente. Devem sempre, por uma questão, porque o que está no... Diga. Beneficiário desconhecido, é a informação que nos aparece. Eu acredito, mas não consigo ajudar porque isto, ou seja, a estrutura de missão utiliza as credenciais que existem no Balcão 2020. A estrutura de missão disponibiliza-nos também o sistema de informação para as plataformas, não é? E para a análise. E, portanto, a informação que nós temos é que é utilizado o registro dos beneficiários no Balcão 2020. E daí eles dizerem sempre o beneficiário tem que estar registado para conseguir aceder. A partir do momento em que está registado, nós já não conseguimos ajudar mais, tem que ser mesmo eles. E já aconteceram outras situações de beneficiários que não conseguiram e que tiveram mesmo que entrar em contato com a estrutura de missão. Está bem. Vamos entrar em contato então. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada, Hugo. Passamos agora ao Gabinete de Apoio à Deficiência Visual. Também tem a mão levantada para intervir. Estão a ouvir-nos? Não sei se nos estão a ouvir neste momento. Vou passar à participante seguinte, Ângela Faria, do município de Braga. Está a ouvir-nos? Quer intervir? Olá, boa tarde, bom dia ainda. Ângela Faria, do município de Braga, tem uma questão relativamente ao plano de intervenção nas habitações. Gostaria de saber se as empresas municipais são elegíveis. Empresas municipais que só trabalhem com a habitação. Eu diria que em princípio não, mas teremos que consultar se calhar a parte jurídica, a nossa área jurídica, para responder a essa questão. Agradeço então, porque eu fiquei surpreendida hoje ao ver que as empresas municipais são elegíveis no plano de intervenção dos edifícios públicos. Não, repare, inclusivamente, se recordará, as despesas elegíveis não poderiam ser, portanto, contavam-se nas despesas não elegíveis
aquelas que fossem realizadas por empresas municipais. Portanto, penso que também não poderão ser beneficiários finais, no entanto, iremos analisar a sua questão e dar uma resposta. Já colocou por e-mail, por acaso? Não, mas direi fazê-lo de seguida, então. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Sérgio. Voltamos aqui ao Gabinete de Apoio à Deficiência Visual. Não sei se agora nos estão a ouvir. Bom dia. Bom dia. Agora já consigo. Sim. O meu nome é Leonel Alves. Queria pôr uma questão. A nível das acessibilidades a edifícios particulares, tem que ser candidaturas através do município ou pode ser individualmente, a nível mesmo particular? Só podem candidatar-se ao PIH os municípios. No entanto, os municípios candidatam-se no sentido de intervir em habitações que podem ser, que são de pessoas com deficiência, como sabe, que podem ser proprietários das habitações. Portanto, as intervenções não têm que ser, digamos que exclusivamente no parque habitacional da Câmara Municipal. Portanto, podem ser intervenções em habitações que são particulares. Agora, terá que contactar o seu município para saber em que moldes poderá obter, no fundo, o interesse deles, a participação deles a candidatar a sua habitação, a fazer uma candidatura para a sua habitação. Portanto, penso que nesse caso contacto o município e tento obter informações. Ok, obrigada. De nada. Muito obrigada mais uma vez, Sérgio Núncio. Mais algum participante quer colocar alguma questão? Creio que neste momento não temos mais participantes a querer intervir. Temos aqui uma questão que eu não sei, de Telma, relativamente ao cumprimento dos requisitos de cumprimento do Código da Contratação Pública para particulares que se queiram candidatar, como está a ser previsto este processo. Não sei se é questão que algum dos colegas queira responder ou se terá que ser colocada posteriormente por e-mail. Olá, Helena, eu posso ajudar. Eu penso que a questão tem a ver com o PIH, mas tal como o Sérgio acabou de enunciar na resposta anterior, não há particulares a candidatar-se a este aviso, serão sempre as câmaras municipais. Logo, as regras da contratação pública e o cumprimento das regras da contratação pública estarão a cargo das câmaras municipais, que esses sim são os beneficiários finais, nunca os particulares. Os particulares, neste aviso, são destinatários das intervenções realizadas nas suas habitações. Muito obrigada mais uma vez, doutora Fernanda Sousa. Temos mais alguma questão? Algum participante quer intervir, colocar a sua questão, fazer algum comentário? Neste momento, creio que não temos mais perguntas por parte dos participantes. Pelo que, pronto, o nosso agradecimento à oradora e aos oradores nesta sessão de esclarecimento e aos participantes que colocaram as suas questões e comentários. Algumas das quais, se não foram devidamente respondidas aqui, hoje poderão depois ser respondidas por e-mail. E para encerrar a sessão de hoje, vamos ouvir novamente Humberto Santos, Presidente do Conselho Diretivo do INR. Dr. Humberto Santos, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado a todos vós. E agora aqui um agradecimento àqueles que foram, neste caso, os nossos rostos de hoje,
ao Sérgio, ao Hugo, à Sofia Nunes, ao Luís, à Sofia, à Fernanda, mas depois há toda uma equipa vasta que vocês, quem está do outro lado não vê, mas que são igualmente determinantes. Hoje tivemos, digamos, estes momentos, contacto direto convosco, mas temos no back-office, claramente, outros colegas tão determinantes como aqueles que aqui tivemos o prazer de ter no front office. Bem, dizer-vos que nós temos, obviamente, como expectativa, este era o nosso objetivo, que este momento possa potenciar o surgimento de mais candidaturas de qualidade. Queremos acreditar que este momento nos vai permitir potenciar a atribuição dos montantes globais até o último cêntimo e que eles irão ser escrupulosamente utilizados de acordo com o objetivo para o qual irão ser disponibilizados. Quero-vos ainda dizer que alguma questão que nesta sessão eventualmente não tenha ficado exatamente tão esclarecida como vocês precisavam, ou que não tenha de todo sido esclarecido, por favor, não hesitem. Utilizem os mails, os endereços eletrónicos que são disponíveis para cada um dos avisos e garantidamente vão receber a informação. Tenham também em consideração, por favor, aquilo que são já as respostas, as questões e respostas que estão sistematizadas no nosso site. É também uma ótima ferramenta de informação que cada um de vocês pode potenciar ao máximo. E agora eu diria que agora mesmo continuarmos a trabalhar e todos para que o dia 31 de maio ou o dia 31 de julho sejam de facto o culminar de dois momentos muito importantes para a mudança do nosso país. Todos vocês, muito obrigado, bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito agradecemos as suas palavras, Sr. Presidente. E chegamos ao final desta sessão. Queremos agradecer a participação de todas e de todos os intervenientes, aos intérpretes de língua gestual portuguesa e de todas e todos que nos acompanharam esta manhã. O vídeo desta sessão ficará disponível no canal de YouTube do INR, que agradecemos a todas e a todos que subscrevam, bem como no separador PRR no site do Instituto Nacional para a Reabilitação, onde também iremos disponibilizar as apresentações em PowerPoint que aqui hoje foram apresentadas. Bom dia e até breve.